Bora lá para mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia por aqui no canal SBTV. Eu me chamo Neto. Vamos iniciar aqui mais um conteúdo referente ao Tricolor de Aço. Primeira informação, primeiro detalhe sobre esse resumo que trouxe o nosso querido companheiro Menezes, trabalhando no Sou Mais Bahia. Aproveitando que o G7 está garantido, vamos para a tabela. Infelizmente são 3 jogos sem vencer e o próximo confronto é direto pela briga do G6 contra o São Paulo em casa na terça-feira. Pelo que foi falado na coletiva do pós-jogo contra o Vasco, teremos finalmente mudança na equipe titular e temos que acreditar. Você quer ver esse final aqui legal? Atualmente o Bahia está com 46 pontos e em 7º lugar. Segundo os dados da UFMG, precisamos de 57 pontos para bater a meta de pré-Libertadores, ou seja, precisamos conquistar no mínimo 11 dos 21 disputados. Cara, é metade praticamente dos pontos. Então a gente fica aqui na expectativa que os jogos em casa eram fundamentais. Ainda faltam mais 4 jogos, ou seja, 12 pontos em casa, mais 3 jogos, 9 pontos fora de casa. É totalmente plausível, então assim, eu como torcedor, como criador de conteúdo, eu acredito ainda. Por mais que a gente fique na expectativa ali de que outros clubes busquem também, cheguem na briga como o Galo, como o Vasco e o Cruzeiro que está atrás do Bahia, vão nos perseguir. A gente tem que vencer os jogos, cara. A gente não pode ficar aqui querendo secar os outros, sendo que a gente não vai vencer nossos jogos. Então, vamos pra cima dos caras do São Paulo, esquecer esse jogo contra o Vasco e ganhar. Ganhar. Não tem outra alternativa. E a gente fica triste, por um lado também, em relação a como a direção de futebol do Bahia foi incompetente liberando esse cara aqui na imagem. Oscar Estupiñán. Cara, é um dos artilheiros da fase apertura da Liga Mexicana, cara. 6 gols marcados. Só não marcou gol em um jogo pela equipe do Juárez do México. Oscar Estupiñán era útil nesse plantel do Bahia. E o Bahia dispensou o cara por uma quantidade de dinheiro, assim, pra mim, assim, não sou gerente financeiro do Bahia, não sou diretor de futebol do Bahia, mas pra mim, como torcedor, como criador de conteúdo, irrisória. Porque o Bahia poderia ter um atacante útil no seu plantel, que tava ajudando, e escolheu dispensar com a alegação de que realmente a parte financeira estava estourada. Mas enfim, passou só 5 meses no Bahia e marcou 3 gols no Brasileirão. Ainda fez, se não me engano, 2 na Copa do Brasil. Se não me falha a memória, foram 2 ou 1 gol marcado na Copa do Brasil pelo Estupiñán. Lembrando, o Bahia é o time do Brasileirão que tem mais participações em gols de jogadores vindo do banco de reservas. É a página Resenha da Bola aqui trazendo esse registro em relação ao atacante Oscar Estupiñán. Falando sobre o mercado ainda, falando sobre o Pablo Mari, tem atualização, né? E também um resumo bem legal aqui do nosso querido Bernal do canal Central. Ele traz aí Central Botafoguense, se não me engano, Central Botafogo, ele traz informações aí no Twitter sobre o Botafogo, também outros clubes, mas no Instagram dele é um resumão de notícias do mundo inteiro. E aí a gente vai entender um pouco mais a situação do Pablo Mari. Pablo Mari voltando ao Brasil, com o contrato terminando, já tá cheio de clube brasileiro de olho, hein? De acordo com as últimas notícias, Pablo Mari deve deixar o Monza, que quer abrir espaço na folha salarial e vender atleta. Mari, que foi um dos grandes destaques daquele Flamengo de 2019, chegando como um desconhecido da segunda divisão espanhola e se tornando de fato um dos melhores zagueiros do continente. Junto do Rodrigo Caio, formaram uma dupla de zaga espetacular, mano. Depois disso, foi vendido pro Arsenal, jogou 3 anos por lá, mas nunca se encaixou como titular. Foi emprestado pela Udinese até chegar no Monza, onde ele tá hoje. E é titular absoluto do time. E antes de falar da situação dele lá, já me segue aí que aqui você vai saber de tudo do futebol brasileiro. Tamo junto. Ainda de acordo com a matéria, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Inter estão monitorando de perto ele. E cara, se isso de fato for verdade, se confirmar, e o Mari de fato tá de saída da Itália, acho muito provável que ele volte pro Brasil, porque foi onde ele de fato se destacou mais. E pra ser sincero, cara, eu acho que todo clube que tem um mínimo de poder financeiro deveria estar de olho firme nele. Concordo. Quando teve aqui, marcou época e foi um dos melhores do Brasileirão com certa tranquilidade. E aí, o que você acha dele? Você levaria pro teu clube? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Tamo junto. Eu contrataria o Pablo Mari, velho. Seria um bom jogador para essa posição da zaga do Bahia. Eu acho que junto com o Gabriel Xavier, até, enfim, fazendo outra dupla de zaga, seria excepcional. Como ele falou, qualquer clube que hoje tenha o mínimo de poderio financeiro que consiga captar e contratar e, claro, convencer um projeto
em um projeto, um atleta como ele, teria que estar monitorando e sondando. E aí, já tem atualização no dia de hoje pela manhã, que é da ESPN Brasil, trazendo informações sobre o jogador, já que o Internacional abriu conversas para contratar o Pablo Mari. Então o Bahia tem que correr aí nessa reta final também de temporada e já começar a pensar em se reforçar. Para mim, tá muito claro, o Bahia só não se classificará para a Libertadores por muita incompetência. Eu não quero acreditar que esses caras vão conseguir a façanha, a tal proeza de não classificar o Bahia para a pré-Libertadores da América. E para você disputar a competição e se classificar para a fase de grupos, tem que ter um elenco qualificado. E já pensando em 2025 com um elenco melhor para até ser um time superior no Brasileiro, Copa do Brasil e pré-Libertadores, tem que contratar, irmão. Tem que reformular esse plantel. E o Pablo Mari seria, para mim, na minha visão, uma excelente contratação. Assim como, por exemplo, tivemos aí hoje de manhã e ontem a informação do Pochettino, do interesse do Bahia em contratar o jogador, da sondagem do Bahia. Tivemos aí Soteldo, tivemos aí também outros nomes ventilados no Bahia. Espero que o Bahia consiga elevar o seu patamar em 2025. Então, o Inter já está de olho no jogador, informação inconfiável da ESPN, né? O zagueiro do Corinthians, Caetano, também é um dos interessados aí e pode ficar sem contrato até o final da temporada. Falar sobre polêmica, sobre check-in. Check-in tá aberto, por isso eu deixei pro final desse vídeo, só para poder traçar aqui, gente, que vocês, mesmo que estejam frustrados com essa situação, eu tô falando isso já há muito tempo, cara, é um timing, assim, uma comunicação ruim do Bahia em relação a esse anúncio do check-in. Por mim, ficaria pro ano que vem, principalmente brigando pela pré-Libertadores essa reta final de Campeonato Brasileiro, com o G7 praticamente garantido. Então, acho que a gente tem que brigar até o final e juntos. E o Bahia tá pecando nessa comunicação, tanto em rede social como nos microfones. Então o check-in tá aberto, você que ainda não viu, faça o check-in para a partida contra a equipe do São Paulo, se você tiver condições, e corra, né? Faça aí o check-in com os links disponíveis no site da Fonte Nova, no Portal do Sócio ou na Ingresse, tá? Depois eu vou trazer aqui um conteúdo para falar só sobre o check-in, só sobre isso, que tem um comentário muito bacana aqui, inclusive, do podcast 45, que é do Ravel Pinheiro, que iremos falar sobre esse resumo aí, sobre o check-in, tá bom? Mas é isso. Esse foi o conteúdo, espero que vocês tenham curtido. Cara, é muito chateante esse check-in pago, chateante a fase que o Bahia atravessa. A gente sabe que é um upgrade em relação ao que nós fizemos ano passado, mas a gente quer sempre ver o Bahia bem e sempre cobra por melhorias e sempre quer ver o Bahia lá em cima, e entendemos que esse ano o Bahia poderia mais. O técnico Ceni realmente deixa a desejar em muitos momentos, assim como atletas e comissão técnica e direção de futebol. Esse foi o vídeo, um abraço a todos, até a próxima. Peço like, inscrição, compartilhamento, comentário. Um abraço a todos, nos vemos em um próximo conteúdo por aqui.